do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da quarta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Nós seguimos com a história do povo de Israel no livro do Êxodo. Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por ter falado com o Senhor. Arão e os filhos de Israel, vendo o rosto de Moisés resplandecente, tiveram medo de se aproximar. Então Moisés os chamou, e tanto Arão como os chefes da comunidade foram para junto dele. E depois que lhes falou, todos os filhos de Israel também se aproximaram dele, e Moisés transmitiu-lhes todas as ordens que tinha recebido do Senhor no monte Sinai. Quando Moisés acabou de lhes falar, cobriu o rosto com o véu. Todas as vezes que Moisés se apresentava ao Senhor para falar com ele, retirava o véu até a hora de sair. Depois saía e dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. E eles viam a pele do rosto de Moisés resplandecer, mas ele voltava a cobrir o rosto com o véu até o momento em que entrava para falar com o Senhor. Vemos o momento em que Moisés mais uma vez encontra com o Senhor e tantas vezes vai justamente encontrá-lo na tenda. E assim, quando encontrava o Senhor, seu rosto brilhava. Mas não somente, recordemos, enchia a tenda uma grande nuvem, uma coluna que descia e entrava na tenda da reunião e falava com Moisés. Vemos então que o povo via os sinais exteriores que demonstram a ele o que está acontecendo. Realmente poderiam perguntar se aquela manifestação que viam, será realmente que é o Senhor Deus que fala com Moisés? Mas ao verem o rosto de Moisés, tinham certeza. Por quê? Porque Moisés saía dali transformado. Era o efeito físico que eles viam, para além daquele espiritual. E aqui nos cabe compreender que também é a mesma coisa que acontece na vida dos santos e que deve de acontecer na vida de cada batizado. Não é mais somente a Moisés que o Senhor revela a sua face, que o Senhor fala como um amigo, mas a cada um de nós. Enviou seu Filho para a nossa salvação. A redenção já aconteceu. O Senhor mostrou a sua face através de seu Filho amado. E através dele quer falar conosco. Ele se revela nas Escrituras, nos sacramentos, em especial na Eucaristia. E tudo isso também deveria de falar a nossa alma. E deveria de ter, para além do efeito espiritual, que deve de acontecer em nossas almas, como meditaremos sobre certos aspectos na parte do Evangelho, também deve de ter o efeito físico em nós. As pessoas podem não ver o nosso rosto resplandecer,
mas como aos santos, que nós colocamos na imagem sempre uma auréola que demonstra essa luz que resplandece sobre o rosto dos santos, também em nossos olhos deve de resplandecer a graça de Deus. Mas realmente enxergam isso em nós? Tendo em vista que os olhos comunicam aquilo que está vivendo a alma, como diz, são as janelas da alma. Realmente manifestamos este encontro com o Senhor Deus, esta transformação que a oração realiza em nossas vidas, que os sacramentos fazem em nós, ou, pelo contrário, o que nós manifestamos é somente mais do mesmo, é somente mais da nossa humanidade e nada de espiritual, e nada da nossa comunicação com o Senhor. Devemos de nos questionar se realmente estamos tendo este encontro com o Senhor e estamos manifestando a todos a sua presença e comunicando como Moisés as suas ordens, não porque somente falamos daquilo que nos foi ensinado na fé, mas porque também vivemos aquilo que devemos ensinar, nos esforçamos em viver tudo aquilo que o Senhor nos propõe. E é fato isso em nossas vidas? O Salmo, em seu refrão, nos diz: Santo é o Senhor, nosso Deus. E continua mais adiante, da coluna de nuvem falava com eles e guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor, nosso Deus, tinha dado. Assim, o povo, sob certos aspectos, e alguns deles, porque sabemos que tantas vezes falharam, guardavam, viviam os preceitos e lei do Senhor. E nós também nos propomos a fazer este caminho de santidade, de santificação. Estamos no Evangelho hoje já caminhando para as últimas parábolas do Senhor e continuamos então com São Mateus no seu capítulo 13. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Duas parábolas muito curtas e que nos têm muito a dizer, e mesmo aquilo que meditamos não encerra a profundidade desta parábola que o Senhor nos fala. Vemos, primeiramente, o que é o reino dos céus? Recordemos, o reino dos céus, ou seja, a consciência da soberania de Deus, a fé que muda nossas almas, ou ainda o encontro com o Senhor é como um tesouro escondido. É isso que a parábola está nos dizendo. Não fiquemos na questão superficial de reino dos céus, mas esta consciência da soberania de Deus que muda a vida de cada um de nós. E temos aqui duas propostas diferentes. No primeiro caso, que é justamente o tesouro escondido, é encontrado de maneira fortuita. O homem é encontrado por esse tesouro, poderíamos dizer assim. Está ali trabalhando e por acaso encontra este tesouro, como alguém que perdeu um grande tesouro. Recordemos, o tesouro escondido naquele tempo, na antiguidade, assim como também na nossa história do Brasil, temos relatos de tesouros, às vezes, que nem têm mais valor encontrados. O tesouro escondido poderia ser esquecido pela morte do seu verdadeiro proprietário. E quem trabalhava naquele terreno onde foi enterrado este tesouro, encontrou. Então o que faz? Aquilo que diz a parábola:
por ter encontrado para possuir este tesouro, vende tudo e compra aquele campo, e compra aquele terreno, para que esse tesouro seja seu. Mas já vamos compreender melhor também o que quer dizer isso. Primeiramente, que Jesus é o nosso tesouro. E para obtê-lo, é necessário estar disposto a deixar tudo e todos. Todos em que sentido? Tudo aquilo que até então era o maior tesouro da nossa vida. Todas aquelas pessoas que até então eram um tesouro maior que o Senhor. As amizades mundanas, somente para diversões, para bebedeiras, para algazarras e para tantas coisas, às vezes até boas, que não carregam em si pecado, mas tiram a centralidade de Jesus em nossas vidas. E nós encontramos verdadeiramente esse tesouro e abandonamos tudo e todos, todos aqueles que nos afastam da centralidade de Deus em nossas vidas, para viver com este grande tesouro? Ou estamos apegados a tudo e a todos e não queremos trocar pelo tesouro maior, que é aquilo que verdadeiramente importa: Jesus e o reino dos céus? O homem, ao deixar tudo o que tem, porque orienta em modo novo a sua vida. Então, por isso, deixa tudo e todos. Porque orienta a sua vida para uma vida nova, uma vida segundo aquilo que o Senhor lhe ensina. Aos tesouros da terra se substitui os tesouros do céu. Mas, na segunda parábola, como também vamos meditar, é necessário a decisão do mercador, assim como do servo que estava trabalhando aquele terreno. Se nós não tomamos a firme decisão de ir, não teremos o tesouro. Não obteremos este tesouro que realmente transforma nossas almas, que realmente importa para a nossa salvação. E o quanto tomamos esta firme decisão, irmão e irmã? O quanto estamos dispostos a abandonar tudo e todos que nos afastam da centralidade da soberania de Deus em nossas vidas, da fé em nossas almas, para vivermos somente aquilo que Deus nos pede e nos ensina? Recordemos estas parábolas, o Senhor está falando diretamente aos seus discípulos. E somente um discípulo, no ato de fé, é capaz de fazer aquilo que Jesus está colocando nas parábolas. E vemos então, ainda outra coisa. Qual é o tesouro? O Senhor mais adiante vai continuar com outras parábolas e vai mostrar que é a palavra. Quem é a palavra? O próprio Cristo, o próprio Jesus. E podemos ver que é o tesouro esquecido por quê? Porque muitas vezes tantos esqueceram este verdadeiro tesouro e nós acabamos encontrando. Ou tantos ocultaram de nós este tesouro por um ensinamento errado, pela vida errada que levaram, por contra-testemunho que nos deram, pelos erros que nos ensinaram, e nós encontramos. Estamos dispostos a abraçar este tesouro, a renunciar tudo o que tem para ganhar o maior tesouro que importa? Ou não? Olhemos para a nossa vida, o que estamos fazendo dela? Realmente estamos vivendo para este tesouro que nos transforma? E o que podemos também tirar para nossas vidas? Eu sei que alguém encontrou o reino de Deus quando ele entendeu que a união com Deus não tem preço e prioriza acima de tudo esta mesma união, vive em função disso, vive em função de estar com Deus, de amá-lo, de adorá-lo, de contemplá-lo, de ler a sua palavra, de meditar, de viver segundo a lei, os mandamentos de Deus. E então, eu, você, meu irmão e minha irmã, realmente temos vivido isto?
Entendemos que a união com Deus deve estar acima de tudo em nossas vidas, porque é o que restará daqui para a eternidade ou não. O que temos feito, irmão e irmã? Jesus demonstra neste evangelho a realidade de alguém que é impactado pela prioridade de Deus sobre tudo mais, sobre o resto. Todo o resto de sua vida é secundário. O prioritário, o primário, é a sua união com Deus. A segunda parábola realmente nos mostra o homem que busca, o mercante que está buscando a pérola encontra uma de grande valor. Então, na primeira, vemos que o reino de Deus se deixa encontrar. É um encontro fortuito. Na segunda, o homem que está buscando, como tantas pessoas estão buscando o sentido de sua vida, o encontro, alguma coisa que lhes falta e encontram esta pérola em Deus, no reino de Deus. E assim, voltemos àquilo que acabei de dizer. Jesus mostrou esta realidade, que a pessoa que é impactada por este encontro, por este tesouro, tem a Deus como prioridade na sua vida. E age em toda a sua vida olhando para Deus, a partir de Deus, a partir de sua lei, de seus mandamentos, de seus ensinamentos, de seu amor. Podemos dizer mais uma vez, pergunto, que encontramos este tesouro ou que estamos buscando este tesouro? E assim, ao encontrar e ter como prioridade e centro de sua vida este encontro, esta união com Deus, tudo que ajuda a se realizar esta união é importante para a vida da pessoa que encontrou o tesouro. O que não ajuda é nocivo e devo de me afastar destas coisas. E temos agido assim, irmão e irmã. Tudo aquilo que não ajuda a nossa união com Deus, a nossa intimidade, o nosso crescimento espiritual, nós temos nos afastado e priorizado tudo aquilo que nos une na intimidade com o Senhor ou não? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a viver para este tesouro que é seu Filho, que é a Santíssima Trindade, a esta íntima união com a Trindade Santa, abandonando todo o resto como secundário e tendo como prioridade Deus e a nossa intimidade com Ele, para que vivendo neste caminho de santidade possamos cada vez mais alcançar a união perfeita com o Senhor e um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.